Estamos voltando. Gente, desculpa, caiu aí. A internet deixou a gente na mão. Oiê, estamos É. voltando. Trícia, acha a gente aí de novo. Vamos lá. Coisas da tecnologia, né, Gi? Gi, Cadê sua mãe, cadê Gi? a mãe? Caiu, nossa conexão derrubou. A internet derrubou a gente. Nós Mas nós fomos e vamos voltar. voltamos. Vamos ver sua mamãe. Poxa, agora que o papo ia engrenar, né? Poxa, poxa, poxa. Trícia entrou. Chegou, Tri. Oi, Pati. Fala, minha amiga. Vamos ver. Ei, voltei. É, Desculpa, a internet derrubou a gente aqui. Não, tá tudo bem. Tá tudo tudo bem, é bem. pra gente Nós começar de... somos fortes. Tá todo mundo Nós somos voltando. fortes de energia. É isso aí. Deu tudo certo? Voltou? Voltar aqui um pouquinho. Nós temos mais Tá. uma hora de novo, tudo bem? Oba, relógio zerou. Ela zerou. Temos mais uma hora de novo. Ô, gente, obrigada aí pela companhia de vocês. Mandem aí uns aviãozinhos chamando a galera para esse papo gostoso. Foi. Convide os amigos. Sexta-noite, É. né? Voltamos, Aí, Catinha. tá voltando. Ah, que bom. Tá voltando todo mundo. Voltando. Nossa, tem gente até de Minas. É, gratidão. Todo mundo aqui acompanhando. Que Ó, bom. Que bom. Olha lá, tá voltando todo mundo. Comunidade Pão de Queijo. Pois é. É, né? é. Estão Olha lá. voltando. Começo de novo, Tri, tá? Pois é. Deixa a gente dar um. Vamos dar um tempinho aí, O papo, então. o papo tava tão bom, caramba. Derrubaram a gente. Pois é. Não Né? é? Mas a gente fala tudo outra vez, não tem problema não. De novo. Eu tô num lugar muito confortável mesmo, eu tô de boa. Delícia. Ai, pessoal. Então, para quem não sabe, eu e Trícia trabalhamos juntos em Pirituba, né? Isso. Atendemos, sei lá, conhecer o nosso espaço, É, né? Eu, Trícia e a nossa querida Janaína. Jana. Oi, amiga E agora Fabi. vamos começar com o círculo de mulheres lá. Mulheres todas convidadas para participar do nosso círculo. Oba. Venham, é uma delícia entrar É, em tem conexão com você mesma, né? que E é conhecer. legal, Rodolfo poderia começar a organizar um sagrado masculino, viu, Rodolfo? É muito interessante, é bem legal, viu? Me O aperfeiçoar nisso estudo. aí. É Sabe? interessante, Eu ia é até. muito bom mesmo. Ficou prometido fazer uma live só para falar dos homens, né? É, mas é legal você. Sabe qual é o problema do homem? Pesquise bastante sobre o sagrado masculino para você ver. Tem assunto muito, muito mesmo. Sabe qual é o maior problema do homem? Na verdade, vou te falar. Ele se preocupa muito com o que o outro homem vai pensar a respeito da masculinidade dele quando ele se coloca nesse caminho. Esse é o É, problema mas sério. é interessante que quando você faz uma primeira, você vai ver o quanto você vai quebrar essa ideia, porque eles vão ali se abrir muito, Rodolfo. Eu tenho acompanhado alguns círculos de sagrado masculino e é muito interessante o quanto eles estão se abrindo. Interessante, eu acho muito legal. Né? Para Muito mais do que as mulheres, viu? quebrar essa barreira aí, né? Porque não faz sentido, Exato, meu Deus. Hoje exato. você pensar uma coisa. Primeiro, se a pessoa está preocupada com o que os outros pensam a respeito dela, nem ela sabe o que ela pensa a respeito dela mesma, né? Isso mesmo. Então, já começa daí. Mas enfim, voltamos ao começo, voltamos à Trícia. A Trícia se apresenta de novo. Vamos lá, então. Meu nome é Trícia Justo, sou consteladora, trabalho com círculo de mulheres também. Eu estou no caminho do xamanismo
Hoje faço um estudo também das 13 matriarcas, que é a tomada do Chale, e nós continuamos nesse estudo, aprendendo essa caminhada que é infinito, infinito. Quanto mais nos aprofundamos, mais nos apaixonamos pelo tema, né? Porque falar hoje sobre xamanismo, que é uma prática ancestral, né? Porque é um conjunto de rituais, né? Falar sobre xamanismo hoje é você entrar aí numa esfera de séculos, né? Porque desde que o mundo existe, existe lá as meditações, existe as defumações, né? A dança, a música, tudo isso sempre fez parte de um ritual. Então, o xamanismo é isso, é essa união de religiões, essa união de ritos, de práticas, né? E é assim, é um tema muito apaixonante. Ai, que Tá legal. bom. Tem bases? São bases? São só um conjunto de rituais? Explica isso para mim, Tri. Porque eu tenho uma dificuldade em compreender, porque eu vejo o respeito que tem pela natureza, pelos quatro elementos, né? E eu imagino que tem a ver exatamente com o que você falou, né? Com a questão da nossa ancestralidade, nosso país aqui, nós chegamos para descobrir o que já estava descoberto, né? Pois é, exatamente isso. É buscar, o xamanismo é essa conexão com a natureza, né? Então, começou desde que era o estudo das ervas, das plantas, tudo que fazia parte daquele ritual, daquela origem, daquela tribo, vamos dizer. Então, tudo isso foi se criando um conjunto desses rituais durante as cerimônias, né? Então, eram ritos de passagem, de comemoração, para colheita, tudo se fazia um ritual antes, para ancorar aquela energia que seria necessário para vamos dizer, para aquela colheita, né? Então, a tribo toda, a comunidade toda se reunia por algo em comum. Então, era colocar aquela em prática, todo aquele plantio, né? Então, todos ficavam ali realmente profundamente ligados naquela energia que precisava ser colocada naquela terra, né? Então, esse grande respeito pela mãe natureza, né? E é por isso que eu falo que o xamanismo hoje vem atuando de forma tão forte e as pessoas vêm se conectando muito. Realmente o respeito por todo o movimento que é feito, né? Hoje, por exemplo, nós podemos ver através do estudo do xamanismo, né, que eles têm cada o norte, sul, leste, oeste. Cada um faz parte, né? Primavera, verão, outono, inverno. Aí vem lá os animais de poder, né? Nós temos a águia, o coiote, o urso e a búfalo branco, né? Então, cada um tem a sua representação, que é a terra, o fogo, a água e o ar, acho que eu já falei, né? E aí Isso. vem a semeadura, o crescimento da plantação, depois vem a colheita e o direcionamento. Por exemplo, hoje nós estamos no período do inverno, né? Então, nós estamos no período onde todos os projetos que nós queremos executar, por exemplo, para o ano que vem, eu começo a colocar ele em ação agora, a me organizar. Porque o que eu quero para 2021? Eu começo a organizar agora. Porque agora é a época do direcionamento que eles falam. Então você começa a trabalhar aquela energia daquilo que você quer mudar ou quer crescer dentro de um projeto que você vem executando aí. Para então, quando vier a próxima estação, que é a semeadura, sabe Uhum. assim? Então você entra nessa energia desse estudo e como se o seu projeto ele seguisse de uma forma tão leve e ele é tão sincrônico naquilo que ele tem que fazer que ele dá certo. Então existem momentos onde que é da mãe ursa, né? Que é esse recolher para a caverna, é o momento de você se recolher, sabe? Olhar as suas questões, olhar para você mesmo. Então, você respeitar esses ritos que existem, sabe? É essa
é o grande momento. Porque você pode ver que tem épocas que nós não queremos falar, né? Sim. Ai, Sim. não sei, ai, eu não quero falar agora. E você Você, respeita isso, é, sabe? Você precisa desse momento. Esse é o seu fortalecimento. É Você uma tem que sabedoria, entender né? que existem momentos que você precisa se recolher, né? Sim. Como eu vou me fortalecer se eu não me recolho para olhar para mim mesmo? É. Entende? entender que há tempo para tudo, né? Há um tempo para tudo. Pra E tudo. você, através do xamanismo, você vai estudando essa roda e você vai sabendo realmente qual é a época de você tomar uma decisão, É, é que nem você sabe? falou, época de direcionamento, né? Então agora é a época de você preparar a terra, né? É agora, é a época de você preparar para aquilo que você quer colher lá na frente. Então, Tá no o próximo ciclo, melhor momento. você Estamos plantar. E aí depois Exatamente, você vai ter um ciclo cuidando daquilo que você plantou, né? Você exatamente. vai pôr energia naquilo até lá na frente você poder colher o que plantou, né? E a gente precisa se atentar tanto, né, a essa sabedoria comunitária que já existia desde sempre, e a gente vai se distanciando, né, Tri? Que a gente É, vai percebendo que hoje nós temos uma tendência muito forte para olhar para o final e não para o processo, né? é, A gente é, quer tudo para agora, a gente quer tudo para rápido, a gente é. quer tudo para esse instante. E aí, quando a gente se afasta do processo, é justamente o sinal da gente estar se afastando dessa sabedoria que sempre nos acompanhou, né? Nesses 4 pontos, nesses 4 eixos, nesses 4 ciclos, nessa parte de todo o processo, e que a gente cada vez mais vai nos distanciando da nossa jornada da essência, como está dizendo aqui a minha amiga Simone. É, é Começa exatamente. óbvio, né? Esse nosso É, distanciamento. sim, porque quem quer agora, quer resolver agora, quem age dessa forma é a criança, né? É aquela pessoa que quer o pra... Não é, e tem momentos que não é assim o agora. Calma, vamos olhar isso, né? Vamos sentir essa energia. E assim, e falar de sagrado feminino é a mulher entender que é essa força que existe, o quanto ela pode trabalhar essa sabedoria, sabe? Porque ela se preocupou tanto em se empoderar. Você vê, Jo, hoje, até a vestimenta a mulher mudou, né? Ela usa terno, ela precisou colocar aquelas ombreiras para ficar grande, né? E ela foi tirando a forma, tirando o pé do chão, usando saltos, né? Por que que ela não tira mais os saltos, não coloca mais o pé no chão, né? A planta do pé não acompanha mais. Então você vê que a mulher houve esse afastamento, é como se ela negasse tudo isso que está sendo oferecido aqui. E hoje ela colhe, né, em alguns casos, alguns movimentos muito ruins. Então, o dia que a mulher entender, ela pode usar esse salto, mas existe o momento dela tirar e colocar esse pé no chão, é sentir essa terra, é colocar os pés descalços na grama, sabe? É essa força que ela sente, é isso que muda tudo. Sabe, essa mulher, ela não precisa usar essas ombreiras para ela se empoderar tanto, para ela achar que ela precisa ficar superior a esse homem. Não, sabe? É sutileza, é muito amor, é olhar no outro aquilo que a gente vê em nós. Não é assim que a constelação fala, Sim. né? Se eu estou machucada, como eu quero ter esse outro aí deste lado também tão bem, né? Existe alguém tão ferido também. Com Faz certeza. sentido? Então é muito legal você falar isso, porque eu penso assim que para ser uma mulher e para exercer o feminino de verdade, tem que ter muita coragem e muita força, né? Ela não precisa ocupar o lugar do homem ou querer ser maior que o homem ou mais forte que o homem, porque a posição dela de mulher, né, sendo feminina, exercendo esse feminino, acho que já exige muita coragem, muita sabedoria, né? É. É uma coisa, uma paciência que às vezes o homem não tem, né? O E acolhimento que o homem não tem. a mulher é cíclica, né?
A mulher Tem é um- cíclica. Imagina fora as questões que ela traz todo, desse universo todo que vai movimentando com ela, né? É, o engraçado, assim, o Rodolfo é pai de duas meninas e é muito legal você se inteirar disso. Hoje eu falo de plantar a lua, né? Quando a Sim. mulher volta a usar esses paninhos para recolher esse sangue e doar para a terra. O quanto isso fortalece, o quanto isso traz força para essa mulher, sabe? E ela vai entender aquele respirar que ela dá para o corpo dela é muito importante. Como se eu fizesse parte e faço parte, né, dessa natureza, né? Exatamente, porque nos foi ensinado, lógico, há muito tempo que esse sangue era sujo, né? Existe uma lenda que fala, enquanto a mulher não voltar a doar o seu sangue para a terra, as guerras não cessam, né? Enquanto a mulher doava esse sangue para a terra, não existia guerras, né? Eu acredito muito nisso, porque é voltar para essa força que existe, né? Porque esse sangue, ele é forte, ele nutre, né, Ju? Estar em Que é conexão. em conexão, exatamente. Eu lembro que Exatamente. quando eu estive lá no retiro xamânico, né, em 2019, eu saí de casa assim pensando, meu Deus, o que vai ser? Como é? O que tem de diferente? E aí realmente, né, os aprendizados em torno dos elementos que você falou, dos ciclos, tal. E eu tive uma experiência que eu achei muito interessante. A gente aprendeu a fazer lá um bastão falante e saímos na mata para procurar galhos de árvore. E eu nunca destratei a natureza, mas também não tinha aquele olhar observador. Aham, aham. E aí eu pensei, não vai ter galho para todo mundo, né? E a pessoa que, o instrutor que estava com a gente disse: Olha, não arranque nenhum galho da árvore. Nós vamos pegar o que a natureza descartou e nos presenteia. E eu pensava, imagina, como é que vai ter tanto galho assim para 30 e poucas pessoas? Né? E foi muito interessante, porque ainda bem que as pessoas não lêem o nosso pensamento, né? Não é? Eu voltei com bastante vergonha, porque tinha galho de sobra, bambu, tinha tanta coisa, e aí a gente precisa realmente, em alguns momentos, parar, observar e perceber a abundância que existe ao nosso redor. Porque é Hum, exatamente da fala anterior que eu tive, né? Como a gente vai se desconectando da nossa essência, da mãe natureza, da desses manhã, quatro elementos que nos rodeiam todos os dias, todos né? os dias. E Não que presto está atenção sempre na aí. árvore que tem perto da minha casa, né? É, Pode ter uma árvore na calçada, eu passo todo dia por ela e eu não olho, é. né? E está Pensando, sempre em evidência e equilíbrio, né? Porque é o sol e a lua, é o masculino e o feminino, né? Tudo é em equilíbrio, né? Então, traz sempre, que no xamanismo nós falamos assim, que é a avó lua e o pai sol, né? Você sente então é esse positivo e negativo, é esse equilíbrio que as pessoas precisam cada vez mais entender e esse olhar para com a natureza, porque ela está sempre nos oferecendo muito, sim. muito, E dentro né? de nós temos as duas forças, né, Tri? E dentro de nós temos as duas forças, opa, com certeza, muito Tá forte, falando né? agora que todo mundo é meio a meio, né? Todo mundo é meio a É meio. 50% masculino, todo mundo é 50% feminino, né? Ninguém nasceu de Exatamente. chocadeira. Ninguém nasceu Não de tem chocolate. essa, né? Não dá para negar aquilo que você é. É, exatamente, é Até isso aí. pode assumir o melhor lado do masculino, né? Dando um lugar de respeito para esse masculino, sem querer tomar o lugar do masculino, né? É, E exercer exatamente. essa força do feminino que é muito forte, né? É. É, E que como não é diz, à toa que né? está do lado esquerdo, né? O lado do coração, que tem esse amor tão grande. Por isso que eu falo que essa mãe que acolhe a todos, né? Que mãe é isso, não é? Ela Essa mãe acolhe qualquer filho, ela não abandona ninguém, ela está sempre ali amorosa, sempre oferecendo um colo, né? Ela está sempre em busca de ressignificar alguma coisa. E essa é a grande essência da mulher. Enquanto ela achar que ela precisa brigar com esse masculino, ela não precisa. Acolha no colo, traga esse amor.
porque isso faz parte da essência da mulher, não é? A gente percebe hoje até a dificuldade em receber, né? O Sim. quanto, às vezes, a mulher não se permite receber. Ela deseja, né? Eu quero alguém para caminhar comigo, eu sonho com um príncipe encantado, mas o receber, o se permitir receber, se permitir cuidado. Então, carrega ali uma dor, um abandono, uma, né, uma talvez uma infelicidade, crenças negativas, e muitas vezes ligado ao pai, ligado à figura mesmo masculina, mas que precisa ser reequilibrada, porque ela tem a força, né? Como a gente diz na constelação, né? Bert Hellinger diz que o filho só vai para o pai se a mãe deixar. Olha o Exato, poder, né? Olha o exato. poder, né? Então, eu acho linda essa linguagem da constelação, porque a mulher traz para o mundo, a mulher pai, né? É a mulher que mostra essa vida, que dá a vida a esse ser. E o pai é o que joga, né? Fala, vai, Vai, conquista, isso, empurra, né? Como a águia, né? Que joga o seu filhote para ele poder aprender a voar. para poder voar, isso aí. E ele vai, né? Por quê? Porque confia, né? Essa águia vai, eu confio no meu pai. Ele me soltou aqui, eu posso. Por que não? Eu posso, sim, eu sou capaz, né? Porque Exatamente. tem essa força. E a mãe vai estar sempre ali no backup, né? É, A Se proteção. der errado, eu tô aqui, tá? tô aqui, né? Sim. A mãe é assim, Pode, né? pode esperar que de algum jeito ou de outro eu corro ali para te Precisar, eu tô. recolher. Vai, Não é? né? Essa é a mãe, né? Essa é a mãe, essa é a mãe, essa é a essência da mãe, né? O pessoal É que a está aí, mulher. se quiser mandar pergunta, pode pôr direto aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas, depois a gente vai respondendo, tá? Só parar Ah, para dar um alô, o Tri, o pessoal foi entrando. Puta, eu tá. queria mandar um beijo para uma amiga minha dos tempos de faculdade, a Andresa está por aqui. Não sei se você está ainda, Dê. Beijo para você, tá? Minha amiga dos tempos da faculdade de odonto, de lá 20 lá Aí, vai bolinha para trás. Faz tempo, hein? você fez faculdade em Ribeirão, né? Geral. Ah, muito Tempos. bem, é legal, né? Eu falo que a internet é essa teia, que é uma grande teia, né? A Dona Aranha, ela Sim. é maravilhosa, ela nos leva a tantos lugares assim, que você conecta a pessoas que você nem lembrava, assim, não lembrava, não tinha mais acesso, né? E É. ela te traz essas pessoas, né? Olha para você ver o quanto isso é mágico, né? O quanto nos oferecem coisas boas e tem gente que se fecha, se entra nessa teia, né? Se abra para isso, receba os amigos. Sim, Eu estava lendo ontem sobre o campo morfogenético, aquela coisa toda, o Sheldrick e tal. E a internet hoje é a melhor representação do que é o campo, cara. É, É a melhor. Se exato. você não, a pessoa que eu não entendo o que é o campo, pensa na internet. É, É e- isso. e- Você exatamente. qualquer pessoa em qualquer lugar sem não tem distância em dificuldade. segundos. É o É, campo. Pronto. é o campo. Você sente e vai, né? E a internet é A isso, você internet sente e é isso, vai. né? Quando você vê, você começou numa rede, foi para outra e está ali conversando, né? Ô, Então, João, mas obrigada. Você que falou que gostou. falando mais a respeito de xamanismo e o que você e o Rodolfo podem praticar, que é uma bênção que eu falo que resgatar tudo que nossas avós faziam lá atrás, é aquela tal do escaldapé, sabe assim? Fazer a vaporização do útero, você depois pode ensinar as meninas é uma energia, uma troca. Eu falo assim, gente, às vezes eu tô meia baixa energia e tudo. Eu falo, fazer um escaldapete é aquele conforto, sabe assim? É aquela acolhida que te traz esse amparo todo, assim. O Ricardo mesmo que, né, acabou quebrando o pé, o meu filho, ele ficava, mãe, e meu escaldapé? Que horas que vai vir? Sabe assim? Porque era o jeito que ele se sentia acolhido ali naquele momento que ele estava com o pé paralisado, né? Então, são todos esses banhos, tomar um chá. Quando você está gripado, não é uma delícia receber um chá? Ele te Não é? aquece, Aquece e te traz esse poder. Então, é exatamente isso.
as pessoas precisam começar a resgatar tudo isso novamente, Essas sabe? sensações, né? Exatamente, é você ter o carinho. Ah, o meu marido tá, vou lá fazer um chá. Que você pegue lá um olhinho só, fez um negocinho, ralou um gengibre, mas e a atenção? E o carinho que você colocou naquele ritual que você precisou para Que preparar para ele? acompanha, né? E acompanha todo esse carinho. Isso não é bom? Dentro da constelação, não é esse olhar? Eu não estou olhando para aquilo que eu estou preparando ali? E é isso que traz a cura, né? A parte E da aí? cura é exatamente nisso, né? Porque você não está recebendo um chá antigripal. Você está recebendo um chá, o carinho, a minha intenção, o meu cuidado, né? Que dá até Um olhar, vontade de né? para receber isso, não é? É, A vida exatamente. diz que quando a gente está resfriado, a gente está gripado, a gente está precisando receber essa atenção, receber esse carinho. Isso é ciência, né? Ciência, exatamente isso, é ciência, né? É entender que não existe separar entre religião e ciência, é uma união, é você entender que isso é uma delícia, é gostoso. Cura, não cura? Cura. Tri, quando Não você é? fala do escalda-pés, eu fico imaginando, né? Como a energia entrando pela sola dos nossos pés e indo, tomando conta do nosso corpo, isso nos alinha, certo? Quando Certo. a gente fala do chá, é algo que vem lá para o estômago, nosso centro de força, e aquilo vai aquecendo o restante do corpo, né? E quando a gente fala da vaporização do útero, como que isso é Então, representado? porque se nós pensarmos a mesma força que existe na garganta, é o útero, é a mesma energia. Porém, a mulher, né, dependendo aquilo que ela foi acumulando de energia dentro dela nesse chakra básico, né, ele vai ficando ali com tantas energias que a vaporização do útero ajuda a liberar tudo isso. Quando a mulher faz essa vaporização, eu digo que é sempre bom fazer já pronta para ir para a cama, porque é uma sensação de um conforto e é uma limpeza energética tão grande que ela se sente assim, leve, sabe? É uma renovada de energia. Porque, por exemplo, a mulher, quando ela está no ciclo dela, na lua dela, não dá para ela fazer a vaporização do útero. Por isso que dizem, nessa época, a mulher aquecer muito o útero, colocar aquelas. Geralmente as mulheres bolivianas, né, elas usam muito aquele chale em volta da cintura, né? Que é para aquecer esse útero, para não sentir a dor, uma cólica e tudo mais. E tomar muito chá, que é essa região que aquece. Mas quando ela não está na lua dela, fazer a vaporização realmente é trazer esse equilíbrio dessa energia que ela precisa para ela. E é uma energia maravilhosa, porque você está aqui no seu primeiro chakra, né? Você está trazendo a força da terra, né? E da Porque você está realização, usando né? a Da erva. manifestação, né? O chakra básico é muito poderoso, né? Ele é a energia da realização, né? Exatamente. E Lá eu trago. flui, né? E eu trago através das ervas, né, da planta, essa força toda da terra, né? E eu uso fazendo essa vaporização, é um poder assim energético muito grande. E existem processos onde a mulher tem uma liberação tão profunda de energia, de algo que ela foi guardando ali dentro dela, de ressignificar tudo isso através de vaporização do útero. E a mulher não se dá conta, fala, acha, façam. Mulheres, façam, que vocês vão ver o quanto é maravilhoso. Bom, quem quiser depois mais informações pode te seguir aí no seu canal, né, Tri? Claro, com certeza. E aí você tira essas dúvidas pra gente. Tanto é que antigamente, né, nossas avós, assim, faziam os banhos de assento, né? Banho de assento, sim. Né? Banho de assento, sim. É a mesma, basicamente a mesma ideia, entendeu? Mas se usava muito, não era, Jô? Sim, eu lembro, a Laura está com 15 anos e ela teve muita infecção de urina. E os pediatras falavam: nossa, faça Banho banho de de assento. assento, faça Sim, banho de assento.
Ó, a Janaína está falando que teve o prazer de fazer com você e foi Ai, libertador. tá Eu tô vendo? curiosa, viu, Jana? Eu também vou querer fazer essa vaporização aí, eu quero aprender. Vamos reunir uma mulherada aí, Tri, pra gente fazer umas, Vamos, isso né? mesmo. E os homens podem se reunirem e trazer a força desse sagrado masculino aí, que vocês vão ver o quanto é gostoso. Nós mulheres já temos uma tendência de reunir, né, e falar e tal, não sei o quê. Mas assim, a partir do momento que você começa a fazer esses círculos, você começa a perceber o quanto de dor existe escondida ali, sabe? E estamos no momento para liberar tudo isso, né? Vamos nos permitir para colocar tudo isso para fora. Não precisamos mais guardar tanto, né? O grande chamado hoje é realmente eu se permitir conhecer, né? É, Sai dessa postura do Não é pra mim. critico. Eu critico, eu tenho preconceito daquilo que eu não. Preconceito, é como já fala, é um preconceito, né? Daquilo que eu preconceito, não exatamente. conheço. Sai da crítica, vai conhecer, depois você opina. Se coloca Exatamente. aberto para conhecer o novo, né? É, Foi assim, é assim que a gente se colocou nesse caminho, e você, essa questão do sagrado feminino, a gente na constelação, né, Tri? E é, isso, né? Então, é o se permitir. Se você ficar é, colocando barreiras, você deixa de conhecer e experimentar muitas Muitos coisas. caminhos, né? Porque hoje a gente olha para trás e a gente percebe o quanto a gente evoluiu. Estamos longe exato. da perfeição, óbvio. Mas hoje, por exemplo, a gente vê uma relação melhor, eu me vejo uma mãe melhor, uma mulher melhor, e aí você não para, né? Porque aí Não, você quer continuar e você fala, não, mas eu quero saber mais sobre isso, eu quero descobrir mais sobre isso, por que que eu tenho isso, por que que eu tenho aquilo? E esse é a grande sacada. E a gente só percebe os benefícios disso num momento conflituoso e limitante como esse, né? Porque você fala, nossa, eu estou conseguindo não pirar, ou não pirar o tempo todo, ou só de vez em quando. só Você de vai, vez em quando. né, e trazendo a sua sabedoria, esse conhecimento, para conseguir aí nessas quedas não cair, né? Ou cair só um pouquinho e levantar rápido. E E não se ficar lá, caiu também tá tudo certo. Se precisou cair ali, ok, vamos lá. O que que precisou aprender nessa caminhada, né? Nesse cair? Levanta, bata a mão nessa saia, né? Espanta essa poeira e dá a volta por cima, não é assim que diz a É, música? vambora, E velho. bola para frente, né? O que não pode é ficar aí choramingando e reclamando. Que isso? Olhe, né? É o que o Rodolfo falou. Abra essa janela, olhe para fora, observe essas árvores, né? O caminho que você faz, o trajeto. Hoje não estamos saindo tanto de casa, né? Mas o seu trajeto entre o seu trabalho e sua casa, olhe para fora, né? Observe essa natureza que está aí tão latente, né? E você vai descobrir que existem coisas maravilhosas, que elas estão aí. O universo é muito lindo. Ele nos oferece muito. Sempre crescimento. Sempre. são oportunidades que muitas vezes a gente nem observa, né? Ô, Não. Tri, agora matando a curiosidade do homem, né? Como é esse trabalho do sagrado feminino? Como é isso? Quando as mulheres se reúnem ali. É, Ah, então, Rodolfo, é assim, é uma grande acolhida mesmo de você. Você acha que você tem tanta dor, você passa por tantos processos, e você, através do sagrado feminino, essa união das mulheres poderem compartilhar por todos os ritos, né? Por exemplo, das meninas pela o ritual da primeira menarca, sabe? As mães, as avós, as tias, todas se reunirem e presentear essa menina que está recebendo o seu primeiro ciclo. Então, você começa a trazer como que foi para a família passar por isso, e você vai descobrir que existem mulheres que passam por um processo profundo de dor, sabe? Que é uma dor que ela guardou por tanto tempo ali com ela, que às vezes nessa vaporização desse útero, ela acaba liberando toda aquela dor que ela guardou. E se ela quiser falar, ok, mas se ela conseguir liberar, nós acolhemos, sabe assim? É como se todas caladas ficassem em volta dessa mulher, simplesmente
desejando que aquela fumaça leve toda aquela dor embora. Porque às vezes eu não preciso só falar, é o sentir, né? Eu li uma história essa semana que eu achei muito linda, de uma tribo, onde quando uma mulher da tribo se sentia muito triste, muito sozinha, que ela entrava nessa escuridão, todas as mulheres da tribo se reuniam num lugar fechado, acendiam uma fogueira, colocavam ela no centro e todas ficavam em volta, cantando e dançando. E essa mulher, durante muito tempo, ela ficava ali realmente soltando toda aquela lágrima, todo aquele lamento que ela precisava. E enquanto esta mulher não parasse de chorar ou ficar se lamentando, nenhuma delas paravam de cantar e dançar em volta dela. Até que ela se alivia, ela resolve deixar toda aquela dor e aceitar o amor de todas aquelas mulheres que estão ali à volta dela. E ressignificando tudo isso. E só quando ela pode levantar e fazer parte da dança, todas elas comemoram e podem sair daquele lugar. Então, às vezes, elas passavam dias recolhidas em manifestação, em união, né, com aquela que estava ali sofrendo. Isso não é lindo? É Sem lindo. precisar falar, ninguém falava. Apenas se dançava e em volta dela, todas caladas. Mas qual era a intenção? De que você pode sair daí. No seu tempo, você pode sair daí. Era um acolhimento, né? É um acolhimento e um respeito de saber que ela e nós tínhamos que tinha que se esperar o momento certo dela de sair dali. Você entende? Então é assim, é a mesma coisa com o sagrado masculino, Rodolfo. Quando esses homens se permitem reunir para falar a respeito deles, você vai ver o quanto é lindo. Que você fala assim, nossa, eu acho que eu passei por tanta coisa e eu não sei o que o meu companheiro está passando aqui, sabe? E são através desses ritos mesmo, dos homens organizarem esses escaldapé, de um fazer o escaldapé no outro, sabe? De organizar um banho todo mundo, acender uma fogueira, sentar em volta dessa fogueira e conversar. Porque o fogo tem esse poder transmutador, né? De puxar essa energia. Não é interessante? Quando festa de São João, que se fazia fogueira, não era gostoso? Oh, Parecia que você estava hipnotizado ali. com E o certeza. fogo, ele tem isso. Ele traz ele puxa essa energia e ressignifica tudo isso. E aí eu me reconheço, né, na sua dor e me reconheço na sua história, né? Tanto que é linda aquela frase, né? A minha cura é a sua cura, né? Exatamente, a minha cura é a sua Eu, cura. eu me curo em você e nós somos tão iguais e tão únicos e tão diferentes e transitando nessa troca o quanto a gente se renova. E isso mostra realmente, né, cada vez mais a nossa desconexão, talvez a desconexão do Ocidente. Quando você fala da reunião das mulheres, hoje no máximo você toma um café com uma amiga e a coisa é muito rápida, e a coisa que a rotina te engole, e a coisa que a gente não se permite, né? A gente que É, atende consultório, né, Tri? Normalmente a gente está lá com uma mulher e a gente pergunta o que você tem feito para você. E aí elas não têm essa resposta. Aí talvez, eventualmente, uma fala, eu faço minha unha toda semana. Ok, mas e para você? Né? Então, assim, se permitir uma massagem, se permitir uma conversa com uma amiga, se permitir essa troca, esse acolhimento, porque senão a gente engessa e vai se desconectando dessa essência, né? exatamente, porque quando se reúne com essas mulheres, o interessante é você trabalhar a questão do toque também, Jô. Porque quando eu estou ali, eu vou pegar a erva para macerar e colocar ali. Eu vou colocar, eu sempre estou em contato com a outra também, né? Então é de você fazer esse acolhimento, sabe? Existem algumas técnicas que faz que vai passando o rebozo, eles falam, vai acolhendo a mulher em partes no corpo, sabe? Como se estivesse enrolando ela em certas bandagens. É libertador, porque você está ali sentindo aquele toque.
sabe? E como se partes do seu corpo ficasse por tanto tempo guardando uma dor. E é uma liberação. Simplesmente um ato onde você permite estar ali, permite que o outro faça isso por você, sabe? Porque é aquilo que vocês falaram no começo, né? Nem todo mundo está preparado para receber carinho. Sim. Na verdade, a gente é treinado a sempre dar, né? Fazer pro É outro. sempre... Ah, Exato. pro outro, você tem que ser caridoso, você tem que ajudar. É sempre pro outro. Para É, você, não. Não. é, Então as pessoas têm dificuldade, inclusive, de receber carinho, né? exatamente. É isso aí. Hoje eu puxei uma carta do oráculo da deusa e saiu Ártemis. Ó, E o que Ártemis significa? ela fala da individualidade. E olha que interessante, eu puxei antes de começar aqui a nossa live e ela fala exatamente isso. É a flecha onde você flecha para você olhar para você. Olha que interessante que foi a nossa. Falamos do sagrado feminino e ela veio falando: olhe para você, está na hora de você olhar para você. Não é lindo? É lindo, né? E é um momento realmente que nós estamos vivendo Sim. isso socialmente, né? Onde a gente Uhum. tem que voltar para nós, entender as nossas angústias desse momento, né? Entender as nossas situações, ver as nossas capacidades e habilidades. E para É, poder. a história do o caminho da felicidade, as pessoas buscam a felicidade no externo, né? Num Deus externo, em tudo que é externo. E o caminho da felicidade é para dentro, não é para fora. Para dentro, exatamente. É o que a Artemis trouxe aqui. É esse De caminho fora, interior, né? tá? Olhe para você. É o É olho para aí que está a grande questão, né? fora. Se permita. Acho que é o que mais nós falamos, mais se usa hoje, né? Se permita olhar para você, não é? Não é, Joana? Não é, Rodolfo? Eu acho que é o Você é a pessoa mais importante hoje. hoje, né? É o se É, permitir. exatamente. É É só lógico. assim. Saia Quando eu do me fortaleço, eu posso fortalecer o outro, né? Sim. E o processo terapêutico é exatamente esse, né, Tri? Porque a pessoa chega no consultório e ela chega só com as respostas bagunçadas, mas estão todas dentro dela, Sim, né? Você não todas chega estão. com uma novidade e fala, ah, faz isso, né? É, Você aham. chega ajudando a arrumar aquela bagunça, né? A equilibrar Organizar. aqueles sentimentos, sensações, e aí você vai trazendo oportunidades. E isso, e aquilo, e se você se permitisse tal coisa, e se você fizesse tal coisa. Quando vê a pessoa que chegou ali assim, sai assim. É, é. E é, e é trabalhar com o sagrado feminino, é isso. A pessoa chega lá, nem sei o que eu faço, espalha aquele monte de coisa, fala, então vamos lá. O que que você precisa reunir 3 ervas aqui? Você precisa acender aquele fogo ali? Você está precisando doar essa água aqui? E aí a pessoa começa a olhar e fazer esse movimento e começar a trazer todo esse rito para ela. Ela fala, nossa, mas isso é tão simples, é tão libertador. É tanta atenção comigo mesma, né? É tanto carinho que eu me dou, É, por isso que é libertador. como eu falo, a Fabi estiver aí, sabe a testemunha, né? Que eu falava assim, se você não dá o melhor para você mesmo, você vai dar o quê pro outro? O que Né? só o resto? Migalha. Você tá dando o que para você? Resto? Migalha. Você gosta de viver de migalha? Não. Então por que você quer dar migalha para você mesmo? É, exatamente, Não né? é? Então, se dê amor, né? Se dê atenção, faça um carinho com você mesmo, faça um escaldapé. Pessoas lindas, maravilhosas, façam um escaldapés. É simples, é só um chá quentinho nos pés. É confortante. É você se conectar com a sua. Nossa, eu falo que é conectar com a avó, sabe? Assim, aquela coisinha tão quentinha que te leva a isso. O sono dos deuses. É o sono dos deuses. Se permitam, olhem para vocês, façam isso, né? É simples, não precisa muito. E assim a gente vai se nutrindo, né? Nutrindo aquela criança, nutrindo as lembranças da infância,
né? E se nutrindo mesmo, né? Como a raiz, né? E a gente Exato. vai E, recebendo toda aquela e se coisa. todos pararem para pensar, qual avó não fez isso lá atrás? Qual tia não tem aquele chazinho que está sempre falando a respeito de alguma É, coisa, sabe? É, as pessoas precisam começar a se conectar mais a essa energia dessa terra maravilhosa, dessa Pachamama, sabe? Que traz tanta energia boa, tanto conhecimento bom, né? Mesmo a cura através das plantas, o Rodolfo como dentista, né, Rodolfo, também, através de uma planta adstringente, você pode melhorar a questão de feridas até que tem um pouquinho na boca, né? Então você vai entendendo toda essa força que essas ervas dão, né? E saindo só do convencional do remédio. sim. Sim. O Tri, hoje, quem quer se aprofundar nisso, conhecer um pouco mais, fazer uma prática, tem lugares aí que você recomenda, lugares que você se formou, frequentou? Como é isso? Tem um grande assim que eu sigo muito, que eu falo que é um dos conhecedores que o Brasil tem de mais forte, é o Léo Artesi. Ele é um grande estudioso do xamanismo, sabe? Assim, a página dele na internet, é só procurar como Léo Artesi, tem artigos maravilhosos falando a respeito do xamanismo, né? Das plantas de poder, ele traz muito o que se tem feito hoje com as plantas de poder. Eu até vi um artigo essa semana falando a respeito de um artigo científico que estão se usando as plantas de poder, está se aceitando no caso de tratamento de depressão, sabe? Então, existem documentos que estão se formando aí, voltando para essa natureza tão forte, né? Voltando para essas ervas de poder, todo esse conhecimento que ficou lá, né? Que são poucos que têm, que Uhum. vão a fundo a respeito disso. Mas pesquisem, busquem, aprendam mais sobre xamanismo. Xamanismo não é uma religião, xamanismo é união, é encontro de gerações, é estudo de ancestralidade. Xamanismo, eu falo que constelação é xamanismo, É, porque tanto que tem constelação xamânica, né? Como que funciona? xamã Eu não conheço. Mas é a mesma coisa que, a prática que nós fazemos, só que realmente ele tem esse olhar para com a ancestral. E é o que a constelação faz, né, Sim. Ju? Já é um E olhar. se você parar, não tem muita diferença, mas se você parar para ver o movimento da constelação e o movimento que existiam nas tribos quando se precisa resolver algo lá atrás, era o movimento da constelação, que você fazia através do olhar, né? Todos ficavam observando a hierarquia. Quem tinha o pajé, né? Ele decidia. E era o movimento da constelação. Ninguém se falava nada, todos se olhavam. E pelo um olhar, todos sabiam qual era o seu lugar. E assim se resolvia tudo dentro de uma tribo, né? Sem precisar, apenas com um olhar. Então, eu digo que o movimento da constelação, ele é xamanismo total, ele é essa conexão com essa ancestralidade. Faz sentido isso para você? Pai. Quando você começar a estudar mais a respeito do xamanismo, você vai falar, mas isso é constelação pura. Essa Sim, foi a impressão que eu tive quando eu comecei a estudar xamanismo. Falei, gente, mas isso é constelação pura, porque é o estudo dos ancestrais. É você resgatar dentro de você, através desses ritos, tudo o que faz parte de você, não é? sim. Quem, Honra quem de lá estar hoje porque teve muita gente abrindo esse caminho, né? Para a gente poder chegar. Não é exatamente. só um pai, né? Não, exatamente. Como que foi lá atrás? Qual era o conhecimento que eles tinham, Pois é. né? O conhecimento da terra. Então, é esse olhar agora que nós estamos para esse Exato. voltando É, para esse porque útero tão precioso, tão sábio, né? por que que a gente vai tanto para um lado para poder pender tanto para o outro para depois centralizar e equilibrar isso, né?
Exatamente. É isso que acontece, né? E xamanismo é isso. Xamanismo é um estudo realmente da vida, sabe? Da vida mesmo. De você entender os ritos, o que se passa, né? É esse movimento da lua, da questão cíclica, das estações. E você vai entendendo que tudo existe dentro de um movimento, né? Tudo E é um. para quem não entende nada, ou para quem está chegando agora, a simbologia do animal de poder, Tri. Do animal de poder, o É, animal ele representa muito aquela força que traz ali, né? Porque a águia tem essa sabedoria do ar, né? Porque é ela que tem aquele olhar que vê longe ali, sabe realmente aonde tem que ir, né? Que nem eu falei do movimento da ursa, né? De recolher para essa caverna, que é o momento que ela precisa ficar ali em introspecção, sabe assim? Então, quando se fala desse animal de poder, você vai entendendo o que ele traz com a força dele, qual é a essência dele, por que você se conecta tanto com ele? e eu tenho Porque um animal de poder ou eu transito neles? quando você fala durante as estações, você transita nele, mas existe um rito para você descobrir qual é o seu animal de poder. Que Todos aí nós predomina em mim, é isso? que predomina em você, faz parte, igual, vamos falar, o seu signo, né? Hum, Então, o animal de poder é como se fosse o seu signo, ele é o seu poder. Você tem as características desse animal. Como existe o animal sombra, que esse é seu, só seu. Ninguém sabe do animal sombra. Não é igual o seu ascendente que você fala para todo mundo, não, porque ele é a sua sombra. Então ele é o seu ponto fraco. E quando você se conecta com esse animal sombra, você sabe, você respeita o momento que você entra em contato com ele, que é a sua sombra. Não tem como você negar, mas você sabe como você vai agir naquele momento, né? Eu digo, você como faz a numerologia, Joana, você sabe que existem alguns momentos da pessoa que ela tem aquela sombra. Então, sim. quer dizer, não tem como falar, vamos apagar isso aqui. Não, ela existe. Então, você sabe quando você vai entrar na sombra, né, naquele período, e como você vai agir ali. Então, quer dizer, você já vai pisar naquele solo sabendo realmente como você tem que agir. E todo mundo tem o seu lado sombra, né? Todo mundo tem o seu lado sombra. Fala desse caminho do autoconhecimento, essa coisa toda, é olhar para o seu lado sombra, né? Exatamente. Ele, e aprender a lidar com ele, né? E, porque não adianta só ficar olhando para o animal de poder e minha sombra. Faz Uhum, parte, é reconhecer ela. Né? Eu não sou perfeita, não é? Exatamente, sim. exatamente. E você entender que tem horas que esse animal sombra vem aqui, senta do seu lado e ok, respeitar, tá tudo certo. Te vejo aí, vamos lá, vamos trabalhar. O que que nós podemos fazer para esse caminho ficar mais leve, né? Vamos. Posso decidir o que eu faço, né? Exatamente. Eu sei o momento que eu tenho que pensar, mas como eu vou agir, né? Eu tenho que parar para pensar. Eu vou trazer aí essa pisada nesse solo de uma forma mais certeira, porque eu sei que o meu animal sombra tá ali comigo. Mas a gente fala, a gente não controla as nossas emoções, elas virão. Mas a Exato, partir do momento que eu vou aprendendo, que eu reconheço, eu vou aprendendo, eu vou decidindo o que eu faço com elas, né? Ou exatamente. eu explodo, ou eu reajo de uma maneira diferente e por aí vai, né? É isso É aí. que eu Porque conheço, eu posso ter mais assertividade, né? sim, não é? É. Exatamente, é você entrar em conexão com isso. Você está vendo como o xamanismo é universal? Porque você Sim, viu, Jô, pela numerologia já acessamos uma mesma. Então você vê que ele é universal. É como se o xamanismo falasse com todas as outras línguas, todos os outros métodos. Então sim. você vai aprendendo a identificar tudo aquilo. Mas cada um foi usando um rito, né? Um nome diferente e está tudo certo também, não é? Tá tudo Isso certo. faz parte. Faz parte. Nós não temos cada um o nosso nome. Sim. Imagina se tivéssemos o mesmo nome. Seria uma confusão horrorosa, né?
E ainda É a sendo identidade. semelhantes, somos únicos, né? Cada um no seu pontinho, né? Exatamente, essa é a nossa identidade. Muito legal. Gente, muito bom estar aqui hoje com a Tri. Daqui a pouco a nossa live acaba, Acaba. né? Nosso prazo está chegando ao fim, por incrível que pareça. Mas é um bate-papo muito legal e de conexão e reconexão, né? Com essa viagem interior e ao mesmo tempo nos conectando aí com algo maior que nos rodeia e nos chama o tempo todo. E a atriz é calma desse jeito, tá, gente? É É. assim. E aí a gente vai conversando com ela, daqui a pouco você tá falando calminho assim Você também. está Porque a atriz hipnotizada. é calma assim, desse jeito, né, atriz? Eu adoro quando as pessoas falam assim, você é tão calma, eu falo, eu sei, só eu sei a calmaria que é aqui dentro. Né, Tri? A É atriz é assim, a verdade. gente É vai falar verdade. umas bolinhas assim também, que a atriz é assim. Sim, aham. Mas Vamos uma agenda, Tri, para a gente fazer umas atividades interessantes, convidar as pessoas a participarem. A Si falou que quer participar aqui, a Simone, da pulverização do útero. Então, a gente isso vai mesmo. trazendo essas informações, né, para os nossos Aham. públicos, trocando aí informações, trazendo conhecimento, práticas. Nesse momento, a gente ainda não consegue socializar, mas em breve, se Deus quiser, a gente já pode retomar aí algumas. E até lá nós vamos organizando, juntando com esse sagrado masculino e organizando o sagrado masculino, não é mesmo? Aí o Porque desafio, nós não tá? temos equilíbrio, vamos levar o conhecimento das mulheres até os homens e os homens também vão fazer. Com Desafio certeza. aceito, Olha tá? lá. Sabe que O eu não fui. Rodolfo sabe que o espaço tem para ele fazer os encontros, né? O espaço tem. Mas tem. E é É, um, Rodolfo. né, um conforto tão grande quando a gente está acompanhada. Eu acho que a minha jornada não teria sido tão fácil se o Rodolfo não estivesse junto, né? Ou às vezes não está junto, mas está apoiando, né? Então É, você ter alguém para te apoiar nessa caminhada faz toda a diferença, né? exatamente, é isso aí, né? Isso faz muita diferença. E eu acho assim, é esse grupo, né? Entendermos que nós podemos dar a mão uns aos outros e partir para fazer essa mudança, né? Nos unir mesmo para fazer efetivamente essa mudança. Porque eu falo que os nossos filhos são muito abençoados. Eles vão ter aí um mundo muito melhor, né? Com outro conhecimento. Eu acredito, eu creio muito nisso, né? Pelo menos estamos buscando, não é, Joana e Rodolfo? A gente tem que A fazer melhor entendimento. para fazer a nossa parte, não somos perfeitos, erramos também, a gente entende Aham, isso, né? Mas a gente busca trazer um outro entendimento para a vida, um outro olhar para a vida, né? é, Então, é, esse buscar a felicidade que todo mundo busca, né? Tá nesse processo, porque é como se quando você ganha um brinquedo, né? A criança pede um brinquedo, aí você dá o brinquedo, ela brinca 5 minutos, perdeu a graça, perdeu a graça. ela quer outro brinquedo. Então a felicidade está nesse processo e não no resultado, né? Porque quando o resultado chega, aí você já vai querer para outro resultado. Aí você vai para outro processo, E né? aí nós podemos descobrir que essa criança quer esse brinquedo. Ok, vem cá, vamos sentar aqui, vamos organizar um outro brinquedo diferente. O que que você acha? E Exatamente. você começar a sentar ali nesse chão e desenvolver uma outra dinâmica que ela nem vai lembrar mais desse brinquedo, Pois é. Isso aí. sabe? Tri, o Porque nosso Um minuto. minuto de restante. Hã? Vai cair a nossa live, nós temos um Ah, eu minuto. vou cantar minha música então. Ah, feminino. Ah, foi. Nosso coração. Acabou. Gratidão. Tá Foi? acabando. Tá Voltou? acabando. Então vamos Foi. lá. Toca de novo. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força delicada, mãe que nos ensina. Linda. Ah, Gratidão, Tri. gratidão! Até! Amei! Beijos! Beijo. Foi um prazer Beijo! enorme. Pessoal, Até!
a gente aí. Obrigado pela presença. Gratidão. Com a gente. Sigam a Tri também lá. Beijo, E Jana. mais novidades à frente. Aê! E vamos trabalhar esse sagrado. Beijo. Vamos lá. Desafio tá aceito, hein? É. Gratidão, Beijo. viu? Beijo. Até. Até. Tchau. Acabou. 3, 2,